Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. E hoje estamos aqui para atualizar a todos os interessados sobre a questão do julgamento da revisão da vida toda feita pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Foi invalidada o julgamento? Então, o que aconteceu foi o seguinte: o julgamento foi feito de forma virtual, ok? Então, o regimento do Supremo Tribunal Federal prevê, no artigo 21b, parágrafo 3º, que depois desse julgamento virtual, qualquer ministro pode fazer um pedido de destaque. E o que acontece? Quando esse pedido é feito, o julgamento é reiniciado. Vão ser feitos novos debates e vão ser proferidos sim novos votos. Então, a rigor pode ser alterado? O julgamento pode, tá? Então, era algo assim muito improvável, mas possível de acontecer porque previsto no regimento do Supremo. Então, o que normalmente acontece é que eles têm um prazo após o julgamento virtual e esse prazo, no caso da revisão da vida toda, encerrava ontem, dia 8 de março, à meia-noite. E quando faltava aproximadamente 29 minutos para o final aí desse prazo, o ministro Nunes Marques solicitou esse destaque. Então, com esse pedido do ministro, o julgamento vai ter que ser feito agora, novamente, de forma presencial. Então, vão ter que marcar uma nova pauta, não se sabe quando isso vai acontecer, então a gente não tem mais certeza da possibilidade da revisão, infelizmente, algo muito improvável, mas não surpreendente no caso do Brasil, com tantas alterações que se tem, né? Então, como vocês podem ver ali, aos 29 minutos, houve essa alteração aí, e com isso existe também uma possibilidade grande de que o voto do relator, ministro Marco Aurélio, seja desconsiderado, que era um voto favorável à revisão, e aí a possibilidade é grande de alteração do julgamento. Porém, o restante dos ministros cogitam de suscitar alguma questão de ordem para que possa ser considerado o voto do relator. Então, temos que aguardar aí as cenas, né, dos próximos capítulos para ver o que realmente vai acontecer. Então, voltamos praticamente a estaca zero aí no julgamento, apesar de muito bem fundamentada, uma tese excelente, não é uma tese que se possa dizer dessas sem fonte de custeio, porque afinal está se tratando aí de contribuições efetivas, né? Contribuições dos segurados, algo que eles contribuíram durante a sua vida e que foram desconsideradas, certo? Então, existe toda uma questão também nesse julgamento de aplicação da lei no tempo, né? Então, a gente tem aí a partir de 99, como nós falamos num outro vídeo, quando houve digamos assim, quando veio a viger a Lei 9.876 de 99, é que se trouxe aí essa possibilidade de consideração dos salários durante toda a vida da pessoa. É algo muito significativo nessa tese, porque está se tratando, a bem da verdade, de uma questão de aplicação da lei, ou seja, se eu tenho uma regra de transição, por que eu não posso usar a regra definitiva? Ela tem que ser opcional, né? E além de tudo isso, um dos principais argumentos dos ministros nessa revisão, que tem se discutido muito, é a questão da econômica, né, do impacto orçamentário que isso pudesse causar nos cofres públicos por conta dessa revisão. Então, é claro, a Advocacia Geral da União trouxe dados aí durante o decorrer do julgamento, que o impacto seria mais de 368 bilhões, e por outro lado, existe um grupo de segurados prejudicados com
essa questão da não inclusão de salários antes de julho de 94 e que contrataram seus atuários, seus economistas e apresentaram também um cálculo cujo impacto seria muito menor, por volta de 3, 4 bilhões, né? Segundo fontes aí que vocês podem estar olhando no jornal j.info, tá? Ali tem todos os dados também de valores que vocês podem estar consultando, bem descrito nesse jornal aí, ok? Então, um panorama geral aí, tentando explicar um pouquinho dos argumentos, do que está sendo discutido e do que ainda teremos por vir. Então, esperamos aí que se possa manter após o voto final, novamente, dos ministros, de forma favorável por todas essas questões, porque realmente é uma tese com fundamento jurídico, com muitos fundamentos jurídicos, e que não teria nenhuma razão de ser para não ser aprovada, né? Porém, o julgamento já foi 6-5, então a gente não pode dizer que não haverá alteração, ok? Então, aqui fica a atualização sobre a questão da revisão da vida toda. Um grande abraço.